Pam, pam, param, pam, pam, paranana, parananananananana. Isofete, vem! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, amantes da biologia, vamos estudar um pouquinho de tecido conjuntivo? Veja bem, galera, tecido conjuntivo, o que a gente pode chamar a atenção? Do que poderia ser importante a gente destacar estudando o tecido conjuntivo? De uma forma geral, combinado? A gente sabe que os tecidos conjuntivos, porque são os tecidos, não é o tecido, a primeira coisa que você deve observar é a presença de células, bem espaçadas e com grande diversidade de forma e função. Outro detalhe é a abundância. Opa, anote aí. A abundância de substâncias intercelulares. Isso é uma característica do tecido conjuntivo. A abundância de substâncias intercelulares, entre células. Que substâncias seriam essas? São várias, galerinha. Tem carboidratos, são os polissacarídeos, tem água, muitas fibras proteicas. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente fala de tecido cartilaginoso, então tem fibras proteicas constituídas por colágeno. As fibras colágenas, tem elastina, que são as fibras elásticas, não é isso? Tem fibras reticulares, que é a reticulina. Na verdade, galerinha, essas fibras, elas que vão garantir a consistência, a elasticidade, e a firmeza do tecido conjuntivo propriamente dito, certo? O tecido conjuntivo propriamente dito, muito falado nas aulas de histologia. Esse tecido ele está presente em todos os órgãos, galerinha, com diversas funções. Então, anote essas funções: sustentação, defesa, armazenamento de substâncias, defesa também. Nós vamos já falar mais na frente, quando a gente for falar de sangue, nós vamos falar de determinadas células que fazem a defesa. Então, o tecido conjuntivo também tem a ver com o sangue, assim como eu falei que tem a ver com o tecido cartilaginoso, adiposo. É assim, ó. Nós temos aqui, vamos imaginar a nossa pele. Nós temos aqui, na parte mais superficial, nós temos o tecido epitelial, não é isso? Que é a epiderme. Aí tem esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai estar localizado abaixo dessa epiderme, o que a gente chama de pele mesmo, de derme. Essa região bem aqui, porque quando se estuda histologia, aí o professor vai lá, faz o esqueminha ou mostra no data show e vê as colunas de células, e faz essa divisão aqui em um corte transversal, porque podcast, que é o áudio dica dos amantes, você tem que, quando está em casa, acompanhar no Google Imagens e ver do que a gente está falando. A não ser que você esteja na rua ou ouvindo o nosso podcast, que também ajuda. Então, tem o tecido epitelial, a epiderme, abaixo, numa outra camadazinha, você vai encontrar a derme, epiderme, derme. É na derme que está o tecido conjuntivo propriamente dito. Aí nós temos aqui um pouco abaixo da derme, aderido a essa derme, nós temos o tecido adiposo, que é a famosa hipoderme. Aí vem as células especiais do tecido adiposo, as células adiposas que vão armazenar gordura, os famosos adipócitos. Aí nós vamos ter nessa camada de tecido conjuntivo, que logo abaixo do tecido epitelial, nós vamos ter inúmeras células, macrófagos, plasmócitos, fibrócitos, e aí por diante, mastócitos. Tem que assimilar o nome dessas células, para poder chamar a atenção, que é o tecido conjuntivo. Aí existem vários tecidos conjuntivos, como eu falei, tecidos conjuntivos, não é o tecido conjuntivo. Nós temos, por exemplo, o tecido conjuntivo adiposo. Eles apresentam muitas células, fazer um resumão, eles apresentam muitas células adiposas, são os adipócitos. Qual é a função dessas células? Armazenar gordura. Galerinha, esse tecido está presente, por exemplo, como eu falei, abaixo da derme, o que a gente chama de hipoderme. E a função? Garantir o alimento de reserva, galerinha. E, principalmente, o isolante térmico.
proteção contra choques mecânicos. Tá vendo aí a palma da sua mão, gordinha? Alguns tem mais que outros, né? Então esse tecido adiposo aí é proteção contra choques mecânicos. Bate aí na mesa. Dói menos, né? Por causa desse tecido adiposo. E quando você também tem muitas horas em um jejum, né? Um jejum prolongado, garante essa alimentação, porque as gorduras ali armazenadas têm a energia que você precisa, certo? Então tá aí uma das funções do tecido conjuntivo adiposo. O cartilaginoso já é formado por muita substância intercelular. Anotem, galerinha, muita substância intercelular para tecido conjuntivo cartilaginoso. Aí é composto por quê, galerinha? Fibras colágenas, fibras reticulares, glicoproteínas. As células mais comuns, quais são, galerinha? Quais são as células mais comuns do tecido cartilaginoso? São os condrócitos. Galerinha, condrócitos são as células mais importantes do tecido cartilaginoso. Quando eu falo em condrócitos em sala de aula, eu me lembro de genética. O que, professor? Genética, galerinha. Eu ouvi falar de nanismo. Nanismo é o mesmo que acondroplasia. Então, os anães, as pessoas que têm problema com estatura, é uma herança, onde essas células, os condrócitos, não se desenvolveram suficientemente. Então as pessoas ficaram com os membros encurtados, né? Porque uma das funções das cartilagens é essa articulação, essa facilitação da movimentação óssea. Então a acondroplasia é uma anomalia que dá nessas células dos tecido cartilaginoso, dos condrócitos. Bom, a gente sabe que para perceber cartilagem, as regiões mais comuns e para o nosso toque é você pegar na sua orelha, no pavilhão auricular, orelha externa, que tem orelha interna também. Eu não sabia que tem orelha interna e orelha externa. Então, esse pavilhão auricular é cartilagem, assim como esse septo nasal. Pega aí no teu nariz. O septo nasal é cartilagem, mas também encontramos nas articulações, na traqueia, nos brônquios. Tudo isso é cartilagem. Ok, galerinha? Então, tecido conjuntivo cartilaginoso, fibras, palavras-chave, condrócitos. Primeiro vê os condroblastos, né? Que é a célula imatura, e a célula mais matura, ou em maturidade, mais adulta. A célula formada a partir dos condroblastos são os condrócitos, né? Muito bem, galerinha! O tecido conjuntivo ósseo, outro tipo de tecido conjuntivo, bom, é o principal tecido formador dos ossos. Muito engraçado, professor. Compõe nosso esqueleto, galerinha. Eu adoro dar aula de sistema esquelético em sala de aula, porque eu pego um rapaz bem magrinho, alto, e começo a falar dos ossos, dar nome aos ossos, mostrando, pegando nos ossos, no braço dele, e ele faz questão de ficar ali como um manequim. Bom, é isso aí, galerinha. Uma das características do tecido ósseo apresenta muitas substâncias intercelulares. Muitas. Anotem. Os componentes, que a gente tem que chamar atenção, os componentes inorgânicos principais é o fosfato de cálcio, né? CaPO4, lá a professora sabe química, fosfato de cálcio. E o carbonato de cálcio, muito conhecido, que é o CO3Ca, ou CaCO3, que é responsável pela dureza dos ossos. Minha mãe, por exemplo, tem osteoporose. Ela faz uma dieta à base de cálcio. Então, a osteoporose é quando ela vai fazer aquele examezinho chamado de densitometria óssea, ela vai medir a massa óssea, como é que está a perda, o ganho. E também tem a parte orgânica do tecido conjuntivo ósseo, galerinha, que são as fibras proteicas. Aí entra colágeno, que é a principal delas, né? Junto com o tecido cartilaginoso, tem as fibras do tecido conjuntivo ósseo, que são os colágenos, que dá essa flexibilidade dos ossos, né? Graças ao colágeno. Então, você, por exemplo, analisando detalhadamente um tecido ósseo, o que nós vamos encontrar? Você vai encontrar um sistema chamado de sistema de Havers. O sistema de Havers, galerinha, ele é caracterizado por abrigar as células que a gente chama de osteoblastos. Vejam bem, lá no cartilaginoso, condroblastos. No tecido ósseo, osteoblastos, que são as células mais jovens. E os osteócitos
quando essas células já estão maduras. Então, na região central, vamos dizer assim, desse sistema de Havertz com H, aí eu pergunto a vocês, osso tem sangue? Tem, galerinha. Então, é nessa região central do sistema de Havertz que há os capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos nos ossos, isso mesmo, que vão transportar os nutrientes para as células ósseas. Então, o osso também tem sangue. Certo, galerinha? Um tecido conjuntivo muito importante é o hematopoético. Que nome lindo! Quando se fala hematopoético, é tecido conjuntivo, também chamado de quê? Hemocitopoético. Esse tecido, galerinha, conjuntivo hematopoético, ele produz sangue e linfa. Sangue e linfa. Bom, a gente sabe que esse tecido hematopoético, ele pode se encontrar na medula óssea vermelha, certo? E nas amígdalas, nos nodos linfáticos, no baço, você vai encontrar essas células de defesa. Você tem uma ideia? Na medula óssea vermelha nós vamos encontrar hemácias, leucócitos, plaquetas do sangue, certo? Aí você também vai encontrar tanto leucócitos agranulócitos como granulócitos do sangue. Belezinha? Então, o tecido hematopoético é importante. Gente, o tecido hematopoético, ou hemocitopoético, ele é aquela estrutura esponjosa dos ossos. Você vai encontrar lá aqueles ossos de maior calibre, como costela, fêmur. É ali que você vai encontrar medula vermelha, número, aquilo que tu chama de tutano, que tu come aí no teu cozidão, no teu mocotó. Húmero, quem não sabe, é o osso do braço. Nas vértebras também você vai encontrar a medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha, galerinha, é lá onde tem as células-tronco. Anotem, galerinha, as células-tronco, muito falada. É um tecido hematopoético as células-tronco. São células totipotentes. Eu não sei o que é totipotentes, professor. Galerinha, totipotentes são os hemocitoblastos. Essas células que sofrem intensa mitoses, mitoses e diferenciações. Para quê? Para originar o que? Outros tipos celulares circulantes no sangue, certo? Então tá aí uma observação do tecido hematopoético ou hemocitopoético, formação da medula vermelha e as células tronco para você estudar, com maior detalhe aí na sua pesquisa. Bom, o tecido conjuntivo, galerinha, nós temos também o sangue. É um tipo de tecido conjuntivo. Qual é a quantidade de sangue que tu tem no teu organismo? Quantos litros? Seguinte, faz aí a matemática na biologia. Uma pessoa tem 80 quilos. Então ela tem 5 litros de sangue em média. Uma pessoa de 80 quilos. Então faça a sua aritmética aí. Quantos quilos você tem, né? Aí coloca lá X. Regra de 3 simples. 80 quilos tem 5 litros de sangue. Tantos quilos tem X. Bom, o sangue, quando a gente centrifuga ele, a gente que trabalha em laboratório, tem experiência de laboratório, é uma coisa chamada de centrífuga. É um aparelho lá, roda, em rotação, aí vai separar as partes do líquido. No caso do sangue, o sangue centrifugado, ele é dividido em plasma e elementos figurados. No plasma nós vamos encontrar água, no sangue tem água, tem íons, sódio, potássio, cálcio e outros. Tem lipídios, tem glicose, proteínas como a albumina, anticorpos, importante, anticorpos encontrados no plasma sanguíneo, fibrinogênio, vitaminas, hormônios também encontrados no plasma sanguíneo e as excretas, os metabólicos, etc. Isso é cerca de 55% do plasma, do sangue. Esses elementos são encontrados no plasma. 55% do sangue desses elementos encontrados no plasma. A outra parte, os 45% do sangue, são elementos figurados, como as hemácias, os leucócitos, as plaquetas. É por isso que você faz aquele exame chamado de hemograma, aí tem toda essa aferição desses elementos do sangue. Cada elemento desse tem importância, tem função no organismo, galerinha. Muita calma nessa hora. As hemácias, elas são células anucleadas, galerinha? Isso aí é uma grande dúvida. Muitos falam que as hemácias são anucleadas. Mas o detalhe é o seguinte, hemácias anucleadas só quando elas são maduras. Quando jovens elas já tinham núcleo, sim, elas tinham núcleo.
Hemácias anucleadas quando maduras. Qual é a função das hemácias? Todos sabem. Transporte de gases no organismo. De gases, não é só de oxigênio. Aí você vai dar uma olhada em composto oxohemoglobina e composto carbohemoglobina, porque elas se unem tanto ao oxigênio, elas se ligam também ao dióxido de carbono, certo? Então, não é só para transporte de oxigênio, esse é o detalhe. Muito bem, e quando a gente fala de sangue e desses elementos figurados, os glóbulos brancos ou leucócitos são responsáveis pela nossa defesa, mas tem essas células que fazem a ferição no hemograma, estão todas ligadas aos leucócitos, são células leucocitárias, vamos dizer assim. Quem são essas células? Neutrófilo, que vai medir a atividade fagocitária, eosinófilos, relacionados com os processos alérgicos. Se você está com uma alergia, o médico pede lá um hemograma, ou leucograma, melhor dizendo, ele vai medir lá os eosinófilos, se estão altos, se estão baixos, em função do processo alérgico. Tem os basófilos, também que estão relacionados com processos alérgicos, certo? Os linfócitos, que estão relacionados com a produção de anticorpos. Muito bem. Tecido conjuntivo, galerinha. Uma coisa muito importante do tecido conjuntivo para ser estudado, chama atenção para vocês, é a questão da coagulação sanguínea, que é atribuída a ele, e também da diapedese e também da cicatrização. Pesquisem. Olha, os leucócitos, galerinha, eles desempenham um importante papel na defesa do organismo, certo? Os neutrófilos, por exemplo, são capazes não só de fagocitar bactérias e outros corpos estranhos, como também de abandonar. O que é que os neutrófilos fazem? Eles abandonam o capilar sanguíneo e vão para os tecidos vizinhos fazer essa coagulação sanguínea, que é chamada de diapedese. Galerinha. As plaquetas que vocês vão pesquisar aí, elas são fragmentos de células da medula óssea. Por exemplo, você se feriu, ocorreu um ferimento no teu pé aí, no teu joelho, aí você vai naturalmente observar esse processo de cicatrização como ocorre. A primeira coisa que vai ocorrer é essa coagulação, essa diapedese, para você não ter perda de elementos figurados do sangue, através do fluxo sanguíneo que sai. Então, quando ocorre um ferimento, essas plaquetas, elas liberam uma enzima, galerinha, chamada de tromboplastina. Vou pesquisar aí sobre plaquetas, sobre coagulação sanguínea, tá bom? Essa tromboplastina, ela vai transformar quem? A protrombina do sangue. A protrombina é uma proteína, encontrada lá no fígado, produzida no fígado. Ela transforma a protrombina em uma enzima ativa chamada de trombina. Galerinha, a trombina, já por sua vez, vai transformar em fibrinogênio do sangue. Fibrinogênio é outra proteína encontrada também no fígado, produzida no fígado. Então, a trombina, ela vai transformar o fibrinogênio, já está dizendo, em fibrina. A fibrina é como se fosse uma rede, assim, para não passar, para não sair, uma rede que se forma ali, de fibras, que vai impedir a saída de outros elementos figurados do sangue. Aí entra também na participação da coagulação sanguínea sais de cálcio, íons cálcio e a vitamina A, que é anticoagulante. Também ela participa dessas reações de coagulação sanguínea. Então dê uma olhada aí em plaquetes, coagulação sanguínea, cicatrização. Ok? Tecido conjuntivo dos amantes da biologia, resumidamente. Comente para o professor seguir com o seu projeto. Abraço!